Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre educação indígena e quilombola no Brasil. Eu sou o professor Gian. Os objetivos da nossa aula é compreender as principais características históricas, culturais e políticas da educação escolar indígena e quilombola no Brasil. Identificar as semelhanças, as diferenças entre essas modalidades educacionais, tá? Refletir sobre o papel da escola na valorização da identidade, das identidades étnicas. E para iniciar, nós vamos conversar aqui sobre como surgiu, né, a educação escolar indígena e quilombola. Ela é fruto de lutas históricas, né, por reconhecimento, território e identidade cultural. Nós sabemos, né, que os povos indígenas, os povos africanos, né, que foram aí escravizados durante o longo período da nossa história. Então, essa educação foi conquista, né? Foi conquista, fruto de muita luta desses povos. Tanto os povos indígenas como as comunidades quilombolas desenvolveram formas próprias de educar muito antes da criação da escola formal. Essas modalidades elas buscam garantir não apenas acesso à escolarização, mas também respeito às tradições, à memória coletiva e aos modos de viver desses grupos. Porque por muito tempo esses modos de viver eles foram tidos como errados, né? Coisas que não os colonizadores eles e aqueles que escravizaram eles viam esses costumes como coisas erradas, coisas que não faziam sentido. Mas essas duas modalidades, elas buscam valorizar essas tradições, esses costumes desses grupos. Falando um pouquinho da educação escolar indígena, ela é intercultural, bilíngue e específica para cada povo. Então, de acordo com cada cultura, cada tradição, porque as tribos, elas têm as suas culturas próprias. Reconhece as cosmologias indígenas, seus modos de vida, de organização social e de relação com a natureza. Valoriza o papel da memória oral, dos anciãos e das práticas coletivas no ensino. A escola ela deve fortalecer a autonomia dos povos e respeitar seus projetos de futuro. Está diretamente vinculada à demarcação e preservação dos territórios, pois sem esse território não há continuidade cultural. Então, nós sabemos que na educação indígena, para o indígena, a tribo, o território indígena é o principal, esse território que preserva, né, a cultura, preserva as tradições. Aí nós vimos ali que valoriza o papel da memória oral, porque tudo é passado de geração para geração através da oralidade. Os anciãos, né, que são os pajés ali que passam essa cultura para os mais novos. Esses são alguns pontos da educação escolar indígena. Agora vamos falar da educação quilombola. É fundamental na memória da resistência negra, na luta contra essa escravidão e na construção de comunidades marcadas pela ancestralidade africana. Porque nós sabemos que os quilombos, na época, né, da escravidão, foram refúgios, né? Os negros, eles fugiam, ali aqueles escravos fugiam das fazendas e iam para essas comunidades aí chamadas quilombos, né, para poder se juntar e ser mais resistente contra aquele sistema escravocrata, né, que eles tinham naquela época. A escola ela deve valorizar a história dos quilombos, das festas, dos saberes tradicionais, da agricultura de subsistência, ou seja, aquela agricultura voltada para sustento mesmo, e das práticas religiosas afro-brasileiras. Tem como eixo a pedagogia da coletividade. O que é isso?
ensinando o outro, um está ensinando o que sabe para o outro. O respeito aos mais velhos e a oralidade como forma de transmissão de conhecimento. A garantia de uma educação quilombola está relacionada ao reconhecimento dos territórios e ao combate e ao racismo estrutural. Então, alguns pontos da educação quilombola aqui. Trazendo as semelhanças. Então, o que eu tenho aí de semelhante, de igual, se comparando aí a educação indígena e a educação quilombola? Ambas são resultado de lutas históricas por direitos territoriais, culturais e educacionais. Valorizam a oralidade, as tradições, os anciãos e o coletivo. Rejeitam um modelo de escolar que desconsidera identidades étnicas, ou seja, nós não temos que impor nada a essas culturas, né? Nós temos que respeitar. Então, eu tenho que respeitar esse modelo, eu tenho que respeitar cada identidade de cada povo ali. Buscam currículos contextualizados e territorializados, ou seja, contextualizado de acordo com a tradição e a cultura de cada povo, tá? Territorializado, ou seja, conservando o território de acordo com a região. Então, para o indígena, a tribo, né, é o que faz sentido, o território dele é que conserva as tradições orais. Cada quilombo tinha o seu modo de organização, certo? E então esses modos, essas modalidades de educação conservam essas práticas. Visam fortalecer a autonomia comunitária. Então, nas duas modalidades nós vemos isso, fortalecer a autonomia da comunidade, do todo. Depois, algumas diferenças. Na educação, tratando aí da base identitária, diversidade de povos e línguas, educação indígena, cosmologia própria, enquanto que a educação quilombola, a herança de comunidades afro-brasileiras formada pela resistência e escravidão. Língua. Na educação indígena é bilíngue ou até multilíngue, várias línguas aí dentro da mesma, né? A educação trata de várias línguas. Predominância na educação quilombola, predominância da língua portuguesa, mas com valorização de expressões culturais afro-brasileiras. Relação com o território, a educação indígena, o território como parte da cosmologia e do modo de existir. Na educação quilombola, o território como garantia de memória, resistência e identidade coletiva. O principal eixo político, autonomia dos povos e reconhecimento das tradições e línguas na educação indígena, e na educação quilombola, um antirracismo e luta contra as desigualdades históricas e garantia de território. Para essa aula, nós temos uma atividade de reflexão. Com base nessas questões que nós vimos, você vai escrever um pequeno parágrafo aí, pensando em responder a seguinte questão: por que a educação indígena e quilombola são fundamentais para combater as desigualdades e fortalecer identidades no Brasil? E para encerrar a nossa aula de hoje, eu fecho aqui, dizendo que vamos aí pensar nesses pontos centrais. Tanto a educação indígena quanto a quilombola, elas apontam para um projeto de escola que respeita e valoriza a diversidade cultural brasileira. E essas duas modalidades não são apenas diferentes, mas são expressões legítimas de justiça social, memória histórica e democracia cultural. Eu agradeço pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.